Nossa preocupação hoje é teoria do conhecimento. Quando a gente fala em teoria do conhecimento, o conhecimento vai se tornar um problema central da filosofia. E para percorrer essa preocupação, a gente vai adentrar a filosofia da história. Vamos iniciar então com os pré-socráticos, os filósofos da natureza, os físicos. Qual era a preocupação deles? Eles se debruçaram sobre a natureza e vão perguntar por que as coisas existem. Qual é a origem da natureza? O que faz com que as coisas mudem? Nessa perspectiva, a gente já sabe, né? A filosofia vai ser entendida como cosmologia. Lembram-se? Cosmos, ordem, equilíbrio, logos, razão. E eles vão perguntar o que é o cosmo. Então vocês estão percebendo que eles estão nessas questões e necessariamente vai chegar a essa questão. Essa questão vai levá-los a quê? Ao princípio, ao eterno, o que faz com que as coisas sejam o que são. Portanto, eles estão perguntando sobre o quê? Sobre o ser. Nesse sentido, a filosofia nascente é aquilo que eu vou chamar de ontologia, que é o quê? O conhecimento do ser enquanto ser. Esse conhecimento vai fazer com que a gente se debruce para os gregos antigos no conceito de aletheia. Aletheia significa que aquilo que eu vejo, tanto pelos sentidos, pela razão, se identifica com o objeto visto. Olha, leté, esquecimento, aletheia, não esquecer. Portanto, há uma identidade daquilo que eu vejo com aquilo que é visto. Então parece que para esses filósofos não há nenhuma preocupação com o conhecimento, porque o ser é a própria natureza. Mas algo se coloca para que a gente reflita. Ele levanta a questão seguinte, olha, nós somos seres racionais e o próprio natural é racional. Mas vamos encarar o seguinte, o que é razão? Como a gente utiliza essa palavra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? A gente utiliza a razão como causa, certo? A gente percebe a chuva e pergunta qual é a causa da chuva. A gente percebe o motivo. O motivo é uma causa interna, ligada ao indivíduo. A certeza está ligado à verdade, à identidade da coisa com o objeto. E a lucidez, a razão como se fosse uma luz natural que fizesse com que a gente entendesse as coisas tais como elas são. Então, nesse sentido, vamos dar uma olhada na etimologia da palavra. A palavra razão vem do grego logos e vem do latim ratio. O que significa essa palavra? Significa falar e pensar de maneira ordenada. Então, quando eu consigo falar e pensar de maneira ordenada, eu estou sendo racional. Por exemplo, a todo instante eu sou racional? Não. Os sentimentos, a paixão, o ódio, eles são racionais? Não. Portanto, a razão é oposta à paixão. Os sentidos descrevem de fato o real? Não, os sentidos descrevem de fato o real. Portanto, eles geram o que em nós? Ilusões, eles geram opiniões. Então, portanto, eles não trazem de fato um pensamento ordenado da realidade. A crença religiosa não é racional. O homem religioso não é racional, porque ele vê o mundo de maneira encantada. Olha, eu não estou agora trabalhando a questão da teologia, eu estou falando da crença religiosa. Então, a crença não depende do trabalho realizado por nossa inteligência. Então tá claro, né? Razão, falar e pensar de maneira ordenada. Vamos andando então. Para que a razão de fato seja o que é, se faz necessário que haja alguns princípios. Que princípios são esses? O princípio da identidade. O que seria identidade? A é A. O que é, é. Então, aquilo que eu vejo necessariamente corresponde ao que é. E não pode uma coisa ser ela e não ela ao mesmo tempo. Portanto, o princípio da contradição. A é A e não pode ser ao mesmo tempo, não há, não tem como, minha mente não aceita isso. O terceiro excluído, ou a gente vai fazer a guerra ou vai fazer a paz. Não há terceira opção. Ou você está me entendendo ou não está me entendendo. E a razão suficiente? O que seria a razão suficiente? Olha, tudo que existe tem uma causa para existir. Se tudo que existe tem uma causa para existir, eu compreendo o efeito através da causa e a causa através do efeito. Portanto, a razão é suficiente para a compreensão da totalidade do real. Mas vamos ver como é que esses filósofos, os pré-socráticos, eles trabalhavam com essas noções de razão e de conhecimento. Primeira questão, a realidade. Será que a realidade é aquilo que passa fundamentalmente pelos sentidos? Vamos perceber aqui. O Heráclito via o movimento das coisas e falava que o movimento, a mudança, se dá pela luta dos contrários. Então, a harmonia dos contrários, que é essa luta que ele descreve, é que faz com que as coisas sejam o que são.
Portanto, os sentidos vão oferecer o quê? A estabilidade diante do fenômeno da mudança. E o pensar é mudança contínua. Você começa a ver as coisas a partir do pensar, você vai perceber que elas permanecem enquanto tal. Porque como é que se dá a mudança? A mudança é a única coisa permanente. Ao dizer que a mudança é a única coisa permanente, eu estou utilizando o quê? O pensamento. Enquanto os sentidos vão oferecer essa estabilidade do fenômeno da natureza. Um outro filósofo contrário ao pensamento de Heráclito é o Parmênides em relação ao conhecimento. Vamos dar uma olhada no que o Parmênides pensa. O pensar, ele permanece idêntico a si mesmo. Portanto, pensar e ser é a mesma coisa. E o sentido passa o que para nós? Incessante mudança. Portanto, incerteza. Pensar é aprender o idêntico. O Demócrito de Abdera, ele vai partir desses dois princípios, de Heráclito e Parmênides. Ele vai colocar como princípio constitutivo de todas as coisas os átomos. Mas você já percebeu que o átomo você não capta pelos sentidos, você capta por onde? Pelo pensamento. E olha como ele pensava que eram os átomos. Eles compõem todas as coisas, todos os seres. Ele faz um arranjo entre os átomos e eu tenho a realidade. E a separação desses átomos, eles voltam ao estado inicial deles. Portanto, a percepção, isso é, os sentidos que eu percebo das coisas, é um efeito provocado pela própria realidade. Esses sentidos que me faz com que eu perceba as coisas tais como são. Mas o pensamento é o que eu componho, é o que eu construo as coisas. Então a percepção é o efeito da realidade, enquanto o pensamento é a construção da mesma. Não sei se vocês perceberam que a filosofia está mudando o seu foco. Como está mudando o seu foco? Ela coloca aqui como centro o conhecimento e está perguntando se o verdadeiro conhecimento, se a verdadeira filosofia, ela vem a partir do perceber. Então, para a gente perceber isso, a gente vai fazer o seguinte: será que perceber e pensar são o mesmo? Será que cada um é uma coisa totalmente diferente da outra? Pensamos com base no que percebemos? Pensamos negando o que percebemos? Parecer e ser são os mesmos? Então aqui nós levantamos a questão central para a filosofia antiga, da Grécia Antiga, sobre a questão do conhecimento. Como é que a gente vai resolver essa questão? Pessoal, aqui nós temos os sofistas. Os sofistas, eles diziam o seguinte, que nós não podemos conhecer o ser. Por que não podemos conhecer o ser? Porque nós pensaríamos da mesma maneira. Então, portanto, os sofistas vão dizer que a gente teria uma filosofia única. Lembra que toda a filosofia do sofista está baseada na opinião. Quando eu falo opinião, o que significa? Na linguagem, num discurso, para que eu consiga fazer o quê? Convencer os outros. Olha que coisa interessante. Mãe, por que o céu azul? Porque foi pintado com anil. Por que as nuvens, do que as nuvens são feitas? De formas imaginárias. Como os bebês saem da barriga? Da mesma maneira que entram. Quantas estrelas tem no céu? Olha, eu contei 7.983 ontem à noite. Porque você tem respostas para tudo. Vão me aperfeiçoando depois de todo dia. E esses são os meus conhecimentos. Você percebeu que a mãe aqui faz um discurso que para o filho é encarado como verdade. Mas não passa do quê? De uma opinião. Portanto, é um discurso persuasivo. Então, essa é a visão dos sofistas, que é uma visão relativista. Do outro lado, nós temos quem? Sócrates. Sócrates vai colocar que questão central? O conhece-te a ti mesmo. O Sócrates vai no oráculo de Delfos, vê essa afirmação e ele passa como afirmação central da sua filosofia. Então, o que é o conhecer a si mesmo para Sócrates? É afastar-se dos sentidos. Como eu me afasto dos sentidos? Olha, eu tenho uma alma racional e as ideias são inatas. Essas ideias são inatas e eu consigo atingi-las através da maêutica. O que é a maêutica? O parto das ideias. Então eu trago essas ideias para onde? Para a luz. Através do quê? Da ironia socrática. Então os sentidos me faz ter opinião. E o Sócrates vai levantar essa contradição dos próprios sentidos, como eles nos provocam a não conhecer, a simplesmente a emitir uma visão de mundo. Então o que é conhecer para Sócrates? Conhecer não está ligado à opinião, é fundamentado aonde? No conceito, na ideia, no em si. Então, portanto, não é aparência, mas é a essência das coisas. Então a filosofia está colocando a questão do conhecimento. Afinal de contas, como é que eu posso ver algo que não é? Essa é a questão central. E a solução qual que é?
o conceito e a essência das coisas via maêutica socrática, porque as ideias são inatas, nós somos os portadores da verdade.